bota um lá para poder passar a tela, aí um sai. Pessoal, então, ó, vamos lá. Já são 9h24. Hoje a nossa aula vai de 9h20 a 10h20. E a disciplina é redação, tá? Então, peço novamente para que não saiam antes de responderem a chamada no final, tá? Fiquem até eu chamar o nome de vocês. Eu tô mudando. Alguns aqui eu já marquei presença, porque eu entrei um pouquinho antes, e alguns já estavam presentes, tá? Eu passei 2 páginas para casa na última aula de redação, não foi isso? Passei a página 58 e 59. Vocês fizeram? Sim, Oi. eu fui pegar meu caderno. Aí você Professora, falou o nome você tinha passado da chamada. também a 33 e a 35. A 33 e a 35 é no módulo 2, não é? Né? Mas, perdão, eu me lembro de ter falado, eu acho que foi referente ao módulo 2, que eu só iria corrigir na aula de português, não foi isso? Para não ficar muita coisa para hoje, não foi isso que eu falei? Foi, tia. Ô, tia, Oi, o pode falar. nome da minha conta tá qual para você? Game Pro 021. É que eu troquei aí, vai demorar um pouco para ir online. Você já alterou, colocou o seu nome, né? Uhum. Eu vou sair e entrar para ver se vai. Melhor você não sair, não, hein? Vai que você não consiga voltar. Melhor você Mas é ficar. só no final da aula, tia. Tá bom. Fala, quem me chamou? Tia, sua aula vai. Essa aula aqui vai até 10h20, não vai? Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vocês vão pegar aqui. Livrinho de redação. Aqui, ó. Tia, Produção de texto. agora foi? Vamos. Agora sim, isso. Agora alterou. Tá? Vamos desligar os microfones. Livro de produção de texto, página 58. Eu já tinha aberto, só que eu perdi a página. Brincadeira, perdi não, já estava aqui. Pessoal, para respondermos às perguntas da página 58, nós temos que ler a página 57, em que tem uma história em quadrinhos, tá? Aliás, tem uma tirinha. Nessa tirinha, os 3 primeiros quadros, não há palavras nenhuma, foi utilizada a linguagem não verbal, e só no último, né, em que aparece a imagem e a escrita, ou seja, linguagem mista. E embaixo dessa tirinha, há aí uma descrição sobre o personagem Zé Pequeno e sua turma. Alguém aqui já ouviu falar desse personagem? Eu já. Sim, eu já ouvi falar só. Então, Eu para quem... já vi essa Marieta. Então, a Marieta é uma amiguinha, né, do Zé Pequeno. Então, para quem não conhece, vamos ler aí na página 57. Zé Pequeno, personagem que faz parte da turma do Chachado, mora no interior nordestino. Nós vamos até daqui a pouquinho ver o sotaque dele, né, na tirinha, que tem a ver com o lugar onde ele mora. Ele tem fama de ser um menino preguiçoso, mas na verdade é um garoto esperto e aventureiro, que gosta de pescar, ouvir música, tomar banho no rio, subir em árvore, passear de jumento, entre outros divertimentos. Veja os principais companheiros de Zé Pequeno em suas aventuras. Alguém aí até citou a Marieta, né? Então aí tem a Marinês também, o Arthurzinho, o Chachado, né? Entre outros. Tem aí a imagem também do Zé Pequeno, que nós vamos ver na história em quadrinho, que ele aparece lá no último quadrinho. Então, pessoal, olhando aí para
para a tirinha, observando bem cada detalhe. A primeira pergunta da página 58, número 4, que é para responder de forma escrita, né? Quando você viu o primeiro quadro, o que achava que iria acontecer? Fala para mim, Davi. Que tia? Número 4, página 58. Ao olhar o primeiro quadrinho da tirinha, o que você achava que iria acontecer na história? Em desenho? Ele iria desenhar? É. Isso? Tá. E só isso? Você achava que ele só fosse desenhar? Davi, você tá no mudo. É. Eu sei. Vamos lá. Ele tá dando uma olhada lá na tirinha. Enquanto isso, eu vou perguntar a outra pessoa. Richard, quando você viu o primeiro quadro, o que você achava que iria acontecer? Primeiro quadrinho. Ele tava desenhando um lugar que ele gostou. Entendi. Ainda na número 4, são 3 perguntas. O que você achava que iria acontecer? No final, aconteceu o que você esperava? Por quê? E aí, pessoal? Não. Ó, muitos na 61 responderam o seguinte, que achavam que além do personagem desenhar, que ele também iria colorir o desenho. Porém, não foi isso que aconteceu no final, tá? Agora eu quero ouvir as respostas de vocês. O que que vocês acham? Qual foi a primeira Eu coloquei percepção que vocês tiveram do primeiro quadrinho? no primeiro quadrinho, eu achei que iria aparecer uma pessoa iria aparecer mesmo no final. Só que eu fiquei surpresa porque eu achava que, tipo, iria aparecer o criador, sabe, deles, tudo mais, desenhando eles, tudo mais. Não imaginei que apareceria ele. E no final aconteceu o que você esperava? Não, Não. Por quê? Você vai dizer qual foi o final, tá? né? Mais alguém quer falar? Porque número 4 é resposta pessoal, né? Cada um vai responder de acordo com a sua observação. Mais alguém quer falar a resposta? Não. Posso passar para o número 5? Uhum. Então vamos lá. Ao observar a tirinha, podemos conhecer um pouco das características do personagem, como as coisas que ele gosta de fazer. Então, pessoal, vamos voltar lá na tirinha, observar cada quadrinho e vamos dizer aí nessa resposta quais são as coisas que o personagem gosta de fazer. Quais são as coisas que o personagem Zé Pequeno gosta de fazer a partir da observação dos quadrinhos? O que que vocês acham? O que que vocês imaginam aí sobre ele? Desenhar? Deitar na rede, desenhar e Ele outras gosta de, que ele gosta de desenhar, que ele coisas. gosta de comer, né? É. Aparece aí a imagem de um bolo, docinhos também parece, né? Gosto de rede. Ele De gosta rede. de descansar na rede, em meio à natureza. Reparem que aí há desenhos de várias árvores, tem um sol atrás, né? Então, que ele gosta de descansar na rede, em meio à natureza, que ele gosta de desenhar, comer, enfim. Ô, tia, Oi. lá na 4, no porquê do que Ah, no final aconteceu o que eu esperava, eu não tô sabendo explicar, não. o que que você respondeu no aconteceu o que você esperava? O que que você respondeu aí? Não. Não. Aí você vai dizer o porquê. Você imaginava que fosse acontecer o quê? Você vai dizer não, porque pensei que fosse isso, isso e isso. Não, porque eu achei que o final seria diferente, que fosse acontecer tal coisa. Entendeu? De acordo com a observação que você fez. Entendi. Você vai explicar, na verdade, a pergunta anterior. Aconteceu o que você esperava?
sim, se você disser que sim, aí vai dizer sim, porque aconteceu exatamente que eu estava imaginando, foi isso, isso e isso. Agora, se não, você vai dizer o que aconteceu, que não foi igual ao que você esperava, tá? Então, vamos agora para o número 6. Nos 2 primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Através das imagens, nós conseguimos identificar que lugar é esse onde se passa a história. Dá para imaginar sim, né, pessoal? Dá ou não dá? Dá, parece Havaí? Dá. que ele tá numa praia. Um Havaí. Ou numa ilha. Um Havaí. Havaí é uma ilha. Na verdade, Como a assim? gente não tem uma ideia exata de qual é o lugar, né? Se é no Havaí, enfim. Nós não temos a ideia exata porque não vem escrito. Porém, dá para imaginar que seja em meio à natureza. Por quê? Porque nós temos aí a imagem de uma paisagem, que é o sol, as árvores, não é isso? Há uma rede presa, né, às 2 árvores. Ô tia, posso falar o que eu botei? Pode. A primeira resposta de todo mundo ficou igual, que é o sim, né? Dá para imaginar onde acontece a história. Ô tia, eu botei assim, não. Pois a história verdadeira se passaria quando o Zé Pequeno sairia do quadrinho e desenharia sua própria história. Pois o conteúdo iniciaria de acordo com a tirinha de fundo. Não, mas olha só, presta atenção. Em relação aos 2 primeiros quadrinhos, que é o que está pedindo aí no número 6. Nos 2 primeiros quadrinhos, há imagens que sugerem ao leitor o local onde se passa a história. Nos 2 primeiros. Sim. É lógico que nós não temos a ideia de onde seja exatamente, né? Vamos dizer assim, o lugar, o país, enfim. Mas, sim, temos como saber que é em um lugar aberto, ao ar livre, em meio à natureza, não é isso? E a gente consegue perceber através das imagens, não é? Então é isso que vocês vão dizer aí no número 6, que sim. E aí, com as palavras de vocês vão citar que nos 2 primeiros quadrinhos aparece o desenho de um sol, de uma paisagem, de árvores, o que nos faz perceber que a história se passa em algum lugar em meio à natureza, lugar aberto. Isso, prestem atenção. Nós estamos falando dos 2 primeiros quadrinhos, sendo que vocês devem ter percebido que no final da história não foi bem isso, né? Mariana antecipou ali um pouco da resposta, mas Tia. aqui nós temos que responder de acordo com os 2 primeiros quadrinhos, certo? Ô, tia, Oi. eu botei assim. Sim, dá pra perceber que é um lugar aberto e calmo. Sim, lugar aberto. Aí você cita, né? A natureza, sol, árvores. Mas, pessoal, o que acontece? Essa impressão é a que nós temos dos 2 primeiros quadrinhos. Porém, na passagem dos outros quadrinhos, há uma quebra de expectativa que acontece no último quadrinho, certo? E aí no número 7 está assim: em qual quadrinho... Acabei de responder, né? Em qual quadrinho ocorre a quebra dessa expectativa? Ou seja, de pensarmos que a Quarto história quadrinho. se passa em meio à natureza e aí depois a gente descobre outra coisa. No quarto quadrinho. No 4º quadrinho, que é o último. Então, quem colocou no 4º ou quem colocou no último quadrinho, ok. Tia, eu não entendi muito o 4º quadrinho quando ele falou, quando ele tá de fora. Agora você vai entender, tá? Ó. Então, em qual quadrinho ocorre a quebra dessa expectativa? No último quadro, no 4º.
Qual é o lugar? Mariana se antecipou um pouquinho. Agora sim, a resposta certa. Qual é o lugar onde o personagem de fato está? Em um estúdio de desenho. Uma mesa de desenho. Muito bem, Kailane. Muito bem, Richard. Num estúdio de desenho. Tanto que, ó, nos primeiros quadrinhos, aparece aí a imagem de um lápis, né? E de paisagens. Ou seja, nós estamos pensando aqui que ele está desenhando, né? No último quadrinho, ele diz assim: adoro quando ele tá de folga. O sotaque dele, né? Por morar no interior nordestino. Adoro quando ele tá de folga. Ele tá se referindo a quem aqui, pessoal? O chefe dele? O desenhista dele. O No caso, criador. ao autor, tá? Então, na verdade, pessoal, a percepção que nós tivemos dos dois primeiros quadrinhos, que é a percepção de que ele estava num lugar ao ar livre, em meio à paisagem, no final a gente descobre, né, há uma quebra de expectativa, e aí a gente descobre que, na verdade, o personagem estava dentro de um estúdio de desenhos, E a tá? página não é 58? É. João tá Então, falando que é 52. não, 58. Então, pessoal, no número 7, vocês vão colocar. São duas perguntas, né? Onde há a quebra de expectativa, que é no último quadrinho, e qual é o lugar que o personagem de fato está. E aí vocês vão colocar no estúdio de desenhos. Posso passar para outra página, para Eu 59? botei quadra, Claro. e botei no estúdio de desenho. Certo, isso aí. Na página 59, número 8, observe novamente o último quadrinho e leia a fala do personagem. Eu acabei de ler, né? Quando ele diz assim: adoro quando ele tá de folga. A quem o personagem está se referindo ao empregar a palavra ele? O autor? Ao autor, que se chama Antônio Cedrais. Muito bem. Quem respondeu? É o Richard. Muito bem, Richard. Então é a opção do meio, pessoal. A letra B também é de marcar. O que Zé Pequeno quer dizer com a fala do último quadrinho, quando ele diz adoro quando ele está de folga? O que ele quer dizer com isso? A segunda. Quando o autor, Antônio Cedrais, está de folga, o Zé Pequeno pode desenhar a tirinha com as coisas que ele mais gosta. Exatamente. Então, quando o autor, né, que é o Antônio Cedrais, está de folga, Zé Pequeno aproveita para desenhar as coisas das quais ele mais gosta, tá? Então, é a segunda opção. Perdão. Explorando a tirinha. Olha, logo que eu expliquei a matéria de tirinha, né, eu fiz um comentário sobre o que será perguntado agora. Vamos ver se vocês estão lembrados. As cenas de uma tirinha são organizadas em uma sequência de quadros. Observe a disposição dos quadrinhos na tirinha. A disposição é como eles estão dispostos, colocados. Assinale a alternativa que mostra a direção em que a leitura de uma tirinha é feita. E Na aí? Na horizontal? Horizontal. Na horizontal. Os quadros, a sequência de quadros está disposta na horizontal. São os quadros deitados. Então, é assim que a gente lê, da esquerda para a direita, na horizontal. Então, vocês vão marcar a opção do meio. Voltando à tirinha, vocês agora vão observar a expressão facial do personagem Zé Pequeno. O que a expressão dele indica? Ele tá triste? Não, ele tá feliz. Ele está feliz, ele está satisfeito. Reparem no sorrisinho de canto dele, né? Então, vocês vão colocar aí que ele está feliz ou que ele está satisfeito.
Eu botei felicidade. Uhum, certinho. Agora nós vamos voltar novamente lá à tirinha. No último quadrinho da tirinha, foi empregado um recurso visual que se assemelha às aspas. Ó, vamos voltar lá na página 57, último quadrinho. Reparem que antes do lápis tem 2 tracinhos e depois do personagem também. Repararam? Os tracinhos parecem as aspas. Conseguiram perceber aí? Uhum. Sim? Sim. Richard, conseguiu? Pedro? Muito bem. Com que intenção esse recurso foi utilizado? Para indicar o quê? Pra indicar que ele tá mexendo o lápis, que ele tá desenhando. Isso aí. Para sinalizar movimento, para dar ideia de movimento, né? No caso aí, para indicar a ação de desenhar, conforme a colega acabou de dizer. Isso aí. Então, pessoal, para indicar movimento. Foi? Eu botei para indicar o movimento dele desenhando. Certo, certinho. Ó, pessoal aí também pode participar, hein? Só tem Richard falando, Kailane, Davi. Quero ouvir as outras pessoas também. Ana Clara, Giovana, Gustavo, Isa, Maria Eduarda, Tiago. Vamos participar, pessoal. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer a pergunta. Deixa eu ver. Lucas Miguel. Lucas, na página 60, número 4, nas tirinhas, os balões, além de representar as falas dos personagens, são empregados para exprimir suas emoções e, para isso, apresentam um formato variado, complementando a informação. Inclusive, eu já até mostrei umas imagens para vocês, né, do que cada balãozinho representa. Balão do cochicho, balão da fala, balão pensamento. E aí, na letra A ausência de balões no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha? Por quê? Responde para mim, Lucas. Lucas, cadê você, Lucas? Eu acho que ele não tá, não, tia. Pois é. Através dessas perguntinhas, a gente sabe quem está presente e quem não está. Ó. Cadê Lucas? Lucas não está me ouvindo agora. Vamos ver então aqui. Ele tá na live, só que não tá falando. Pois é, aí quem me garante que ele está realmente assistindo a aula? Pode ter ligado e ter saído de frente do computador, do celular, enfim. Então, pessoal, quando vocês participam ativamente, respondendo, perguntando, tirando as dúvidas, aí nós temos certeza que vocês estão diante da tela. Vocês estão realmente assistindo às aulas. Então, pessoal, deixa eu escolher uma outra pessoa aqui. Gustavo. Gustavo, tá aí, Gustavo? Também não? Para. Não tá, porque também nem tem mensagem no chat, ó. Alguns eu sei que o microfone não tá legal. Mas aí, quando o microfone não tá legal, geralmente o aluno responde no chat. Vamos ver outra pessoa, então. Yasmin. Eu. Yasmin. A ausência, né? A falta de balões no primeiro, no segundo e no terceiro quadrinhos compromete o sentido da tirinha? Pra mim, não. Não. Mesmo sem os balões,
Nós não conseguimos entender o que estava acontecendo ali em cada quadrinho? Sim. Do lápis ali, deu pra entender que era um desenho e tudo mais. Exatamente. Então, nós vamos dizer que não comprometeu o sentido, porque nesse caso, as imagens são autoexplicativas, ou seja, as imagens falam pelos balões, entendeu? E também só é um desenho, né, tia? Isso. Então, só as imagens, por si só, já explicam todo o sentido da tira, tá? Tia, Oi. vê se eu acertei. Eu botei assim. Não, pois as imagens já deixam bem claro. Isso, são bem explicativas, certinho. Fala para mim, Pedro. Eu botei não, pois quando tem balão também tem imagem, mas também dá para perceber sem o balão o que está acontecendo na imagem. Vamos melhorar a resposta. Você coloca que não, tá? E aí você vai dizer que nesse caso, no caso dessa tirinha, as imagens já explicam toda a tira. Ou então que as imagens são autoexplicativas. Autoexplicativas, pessoal, se escreve tudo junto. Vou colocar lá no chat para vocês. Autoexplicativas. Vamos passar para a letra B? Sim. Sim. Agora prestem atenção. Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Sim. Sim. Sim, um pouco sim, tia. Porque Sim, não estaria explicado. Porque não teria fala dele. Então, mas aí tá Essa perguntando fala... exatamente isso. Caso não houvesse um balão de fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido? Justifique sua resposta. Sim. Por quê? Sim. Pois aí ele daria só a impressão que ele tá desenhando e tudo mais. Um desenho normal, como se fosse desenhando. Não daria a impressão de uma piada, sabe? Que a pessoa. Eu não sei explicar. Deu pra entender. Não, tá certo. Você está na linha de raciocínio certa. O leitor, no caso, nós leitores, saberíamos apenas que Zé Pequeno Estava quem desenhando. desenhou as imagens dos quadrinhos 1 a 3. Mas Tia. não saberíamos, não teríamos a informação de que Zé Pequeno estava desenhando enquanto o autor estava De folga. de folga. Tia. Essa informação nós não teríamos, porque nós só descobrimos isso através da fala do balão, certo? Tia, eu posso botar assim? Sim, pois se não tivesse o balão, não teria sentido. Não, olha só, pessoal. Essa daí, reparem, tem 4 linhas na resposta. Isso significa que vocês têm que justificar, explicar direitinho. Então, a resposta é sim, comprometeria sim. Se não houvesse aquela fala no último quadrinho, o sentido da tirinha seria comprometido sim, tá? Qual é a página? Página 60. Por que seria comprometido? Porque nós, leitores, saberíamos que Zé Pequeno desenhou as imagens, né, do primeiro ao terceiro quadrinho, mas nós não teríamos a informação de que enquanto ele desenhava, o autor estava de folga, tá? Essa informação nós não teríamos, porque nós só tivemos através da fala do último balão. Então, se nós retirássemos o último balão, o balão do último quadrinho, essa informação nós não teríamos. Tia, Oi. vê se agora tá certo. Sim, pois se não tivesse o balão, não teríamos a informação que o autor está de folga. Isso aí. Agora sim. Mariana hoje está muito quieta. Mariana, Oi, tia. tá triste? Por incrível que É, pareça. tá tão quieta hoje? Tomou 3 copos de maracujá. Tomou maracujá, Mariana?
Muito, eu amo suco de maracujá. No café da manhã, suco de maracujá. No lanche da tarde, suco de maracujá. Por isso que você tá assim, né? Calma, calma. Mariana, responde pra mim. Como que você explicou aí a letra B? Sim, pois não saberíamos o que estava acontecendo, só saberíamos que ele estava desenhando. E não saberíamos que o autor estava de folga. Muito bem, isso aí. Ó, número 5, muito Ô, fácil. tia, Oi. essa frase aí de Mariana não tá certa, não, porque, tipo, ela falou que não teria, a gente não saberia que não estava acontecendo. Só Na que a gente verdade, saberia o que estava acontecendo. Não, nós saberíamos a partir dos desenhos dele, o que ele estava desenhando. Mas nós não saberíamos, não foi isso que você colocou, Mariana? Mas nós não saberíamos. Mas só que ela falou assim, se não tivesse o balão de fala, não teria como saber o que estava acontecendo, mas a gente saberia o que estava acontecendo, ele estava desenhando. Não saberíamos, se não houvesse o balão de fala, nós, leitores, não saberíamos que o autor estava de folga. Foi isso que você colocou, Mariana? Repete para mim. Sim, pois não saberíamos o que estava acontecendo, só saberíamos que ele estava desenhando. Não saberíamos que o autor estava de folga. Essa parte aí, que não saberíamos o que estava acontecendo. Por isso que eu falei, tia. Boa observação, Davi. E você colocou muito saberíamos. Isso que eu falei. Muita palavra. Tira essa primeira parte. Coloca assim. Pois o leitor saberia que Zé Pequeno foi quem desenhou as imagens do primeiro ao terceiro quadrinho, mas o leitor não saberia que, enquanto ele desenhava, o autor estava de folga. Deixa ela consertar para melhorar aí a resposta. Oi, Mariana. Tô consertando aqui, para apagar ficou difícil, porque eu tô segurando só com uma mão o livro. Por quê? É porque em vez de apoiar na cama, a criança não faz isso, ela segura só com uma mão. Sei. Olha, eu tô olhando o chat aqui agora. Tem alunos que estão perdidos. Não sabem nem qual Ô, tia, o Lucas tá. que Quando eu você tinha perguntado, ele tá. E olha que no início eu mostrei o livro aqui, hein? Ô, Levantei, tia, mostrei que é o livro de produção de texto. tia, Oi. Lucas tá. O Lucas tá o quê? Perdido? Não, você tinha perguntado ele, mas ele tá aí. Mas na hora que eu perguntei ele não estava. Porque senão ele tinha me escutado. Na hora que eu fiz a pergunta, ele não estava, não. Deve ter saído para fazer alguma coisa. Agora ele voltou. Ou seja, o nome dele permaneceu aí, mas ele não estava de frente para a tela. Eu acho que tava procurando o livro. Pode ser. Então, vamos lá, Mariana. Mariana hoje está muito quieta, meu Deus. Maracujá faz milagres. Minha mãe diz que maracujá dá sono, mas só que quando minha mãe dá suco de maracujá pro meu irmão, que ele não dorme de jeito nenhum, não faz efeito nenhum. Minha mãe fica se perguntando como é que essa criança dorme, até com suco de maracujá forte ele não dorme. Também não dá efeito em mim, não. Pra Mariana tá fazendo efeito. Pra mim dá efeito sempre, tia. Davi? Minha avó faz suco de maracujá da fruta, dá certo. Com minha mãe que não dá certo. Davi, você fica com muito sono, Davi? Pior que fico, tia. Sorte que eu não gosto de fruta. Você não gosta de banana, você disse isso pra mim. Eu só fico com sono. Não, eu disse que só gosto de banana, mas nenhuma. Ainda bem que Nossa, fez efeito que nela. sinistro. Mariana. Gente, cadê Mariana?
Ô, Richard, por que você não come uma maçã algum dia? Ah, eu já testei, eu não agarro não. É ruimzão. Eu só Não, gosto de comer é, maçã velho. verde. Pessoal, vamos ouvir Mariana. Vai lá, Mariana. Já corrigi, eu botei sim, pois o leitor só saberia que ele estava desenhando, não saberia que o autor estava de folga. Certo, agora sim. Então, vamos passar para o número 5. A número 5 é bem fácil de tá? Uma tirinha pode ser apresentada apenas por imagens ou pela associação de imagens e palavras. Observe os quadrinhos da tirinha lida e marque em qual deles há os dois tipos de linguagem, ou seja, a linguagem verbal e não verbal, é a linguagem mista. Em qual dos quadrinhos? Muito bem, tia, a Mariana. última. No último quadrinho, certo? Porque no último quadrinho nós temos imagens e também palavras. Então, aí eu tenho a linguagem mista. Ou, se eu quiser falar também, linguagem verbal e não verbal. Tá? Oi, fala, Ana Clara. Você pode me falar a página? Oi? Eu cheguei atrasado, você pode me falar as páginas? Então, agora eu estou indo para a página 61. Depois você vai ter que rever aí a aula, porque já são 10 horas, a aula está quase acabando. Depois você vai ter que rever a aula lá na plataforma para pegar as questões que você não conseguiu. Tá? Vamos agora para a página 61. Isso daqui é gibi ou Não. revista em quadrinhos? Ana Clara, você está no módulo 2. Eu estou no livro de produção de texto. Isso daqui é Richard, revista. abre. Richard, abre. É gibi. Ana Eu não Clara, sei se é gibi ou revista em é quadrinhos. esse livro aqui, História ó. em quadrinho é diferente. É gibi, cara. Isso daí já é gibi. Ana Clara, é esse livro aqui. Produção de Isso é texto. gibi, cara. Vamos lá, pessoal. Página 61. A página 61 ficará para casa, tá? Vocês irão desenhar nesses quadrinhos aí. Se vocês fossem o personagem Zé Pequeno, o que vocês iriam desenhar na tirinha se o autor estivesse de folga? Não precisa falar o que vocês iriam desenhar. Em casa, vocês vão fazer um desenho bem bonito aí nesses quadrinhos. Quem quiser colorir, pode colorir. E aí, na próxima aula de redação, eu vou pedir para que cada um mostre aí na câmera para os colegas e para mim como que ficou esse desenho, tá? Então, vocês vão fingir aí que vocês são o personagem Zé Pequeno. Vão viver o personagem, tá? E aí, se vocês estivessem no lugar desse personagem, o autor tá de folga. Qual seria o desenho que vocês fariam? Eu ia comer. Tá? Vocês vão desenhar bem bonito aí, conforme lá os desenhos do Zé Pequeno. Em cada quadrinho vocês vão fazer um desenho. Quem quiser colorir para ficar mais bonito, né? Mais vivo o desenho, pode pintar também. Então, coloquem aí para casa, página 61. Tá? É só esse desenho. E aí, agora nós vamos para a página 62, que fala sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Quero que vocês observem com bastante atenção essa imagem que aparece na página 62. O que está acontecendo nessa imagem? O que é? Que desenho é esse aí? O que vocês acham? As pessoas num ônibus. Lotado. ônibus. Pode ser um ônibus, ou também pode ser um metrô, enfim. Algum transporte público, né? E esse transporte parece muito... Um ônibus. Tia, Parece muito lotado, né? Há muitas pessoas segurando, com o braço para cima, segurando, né, no ferro. Mas
Tem uma outra observação importante aí sobre essa imagem. Reparem, esse quadrinho, É uma né? lata de atum? Isso aí. O legal é que isso aí, essa questão da lata, eu nem tinha prestado atenção. Eu, assim, associei que estava aparecendo as pessoas, né, da forma como elas estão aí, como se estivessem numa lata, né? Sardinha enlatada, todo mundo junto, apertado. Mas o legal é que um aluno do 6º ano da 61 fez essa observação. Eu achei interessante, porque eu não tinha reparado na imagem em volta. A gente vai logo... Tia, foi a primeira coisa que eu vi. Não. Tia. Eu acho que, assim, o que chama atenção logo de cara é o fato de ter muita gente na imagem, né? Segurando no ferro. Não, é porque eu olho tudo, eu observo. Eu acho que a coisa que mais chamou atenção é o fato de ter um monte de gente parecida e do nada aparece um baixinho ali no canto. Então, é muita gente, né? Aglomerada junto, todo mundo ali segurando ferro. Então, essa é a primeira percepção. Porém, se nós observarmos o desenho inteiro... Tia, você tá na 1 ou na 2? Não, tô no número 1. Nem li a pergunta ainda. A gente está observando a imagem. Ô, tia. Reparando... Oi. Isso aqui é um gibi? Não. É um cartoon, é um desenho, tá? O que, Pedro? Você está mostrando aí? Para mim, você estava falando da página 62. Pra gibi. Tá aparecendo, isso aí. É sobre o quê? Já li. Quê? É gibi de quê? Agora tá mostrando o livro. Ô, tia, eu tenho um gibi do Hulk. Esse aqui é do Deadpool. Nós já havíamos combinado, né, de quando as aulas voltarem, as aulas presenciais, cada um vai levar um gibizinho, né, e vai fazer uma leitura para os colegas. Então já guarda esse aí, separa. Ô, Eu levo tia, do Hulk. tem mais de Oi. 15, eu acho. Oi? Tem mais de 15 gibis. É mesmo, Mariana? Uhum. Então já Tia, vai separando o seu aí, o que você mais gosta. Fala tia, aí. nesse cartoon aí que tá aparecendo, eu acho que o fato de todos estarem numa lata de atum, ele foi colocado para poder expressar que todo mundo tá apertado ali. É desenho duplo sentido. Na verdade, não é que eles estejam, né, numa lata. Na verdade, essa imagem da lata, né, da sardinha enlatada, foi utilizada com uma finalidade, que nós vamos ver qual é. Tá aí no número 3. Essa imagem da sardinha enlatada foi utilizada com o objetivo de fazer uma crítica. E aí a gente já sabe até qual é a crítica, a quem que é a crítica aqui. Mas vamos ao número 1. Que linguagem Tia, foi olha empregada... Tia, olha na legenda aqui que tá embaixo. Tá Sim. escrito só dói quando eu respiro. Sim. Vamos lá, provavelmente deve ser o nome do livro onde esse cartão foi tirado, enfim. Então, pessoal, no número 1 tá assim. Qual linguagem foi empregada nesse cartoon? Verbal? A Não linguagem verbal. não verbal. Não verbal, pois ele é construído só de imagem. Então, linguagem não verbal. Esse povo aí tá querendo testar o disque de aglomeração. Agora, olha só. Número 2 nada mais é do que para explicar a cena. A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano, a uma cena muito comum no nosso dia a dia. Explique essa cena. E aí? Que cena? O que vocês estão vendo aí nessa cena? O que está mostrando? Agora que falou lata de atum, eu só penso em lata de atum. Não, mas vocês não vão dizer na resposta que eles estão numa lata de atum, Tia. não. Vocês podem dizer o seguinte, né? Eles estão em um ônibus lotado.
Eles Tia, estão. Não diz que é um ônibus, na verdade, a gente não tem certeza se é um ônibus. Então, nós vamos utilizar a expressão meio de transporte coletivo público. Porque pode ser um ônibus, tia, pode ser um metrô. Tia, eu Fala, botei estão num veículo tia, lotado. fala, Davi. tia. Eu pesquisei aqui esse título Só Dói Quando Respiro. É um livro mesmo, tia. Ah, então. Eu deduzi porque geralmente a referência de um cartoon ou de uma tirinha vem logo embaixo. Aí vem o nome do autor, tá? E depois o nome do livro. Então é Tia, eu isso mesmo. botei na 2, eles estão em um veículo lotado. Eu coloquei num Esquema. transporte público. Vamos Lotado. melhorar a resposta. Vocês podem colocar que as pessoas, né? Que cena comum, que cena do cotidiano é essa? Vocês podem falar que são pessoas, de repente, que estão indo trabalhar, não é isso? Essa cena do cotidiano, cena do dia a dia. Pessoas que estão indo trabalhar ou pessoas em um meio de transporte coletivo público. E aí vocês podem sim comparar, né, com a sardinha enlatada. Vocês podem colocar que as pessoas aí estão tão juntas, né? Estão um encostado na outra, deixando-as como se fossem sardinhas enlatadas. Aí vocês podem comentar isso aí. Vocês vão falar sobre o transporte coletivo que está lotado, cheio, né? Ô, tia, eu botei Como se as pessoas estivessem dentro de uma lata de sardinha. Fala, Mariana. assim, que eles estão aglomerados no meio de transporte coletivo público. Mas não começa a resposta que a imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Explique essa cena, que eles estão. Explique essa cena. A cena retrata ou a cena mostra, tá? Tia, eu sempre começo com a, as ou os. Vocês podem até começar com algo que já esteja embutido na pergunta. Olha lá. A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano. Explique essa cena. A cena mostra, ou então a cena retrata pessoas aglomeradas em um meio de transporte público, né? Que pode ser um ônibus, um metrô. Eu E vou elas apagar. estão parecendo sardinhas enlatadas. Ai, meu Deus. Pra apagar, Quem eu mais vou quer falar? Quem mais quer falar? Eu vou corrigir aqui, aí depois eu falo. Ah, Tia, vai até 11, 20 ou 10? 10 e 20. Ai, que pena. Tia, eu coloquei. É um transporte público cheio de pessoas, vírgula, também parecendo uma lata de atum cheia. Tia, já sabe que dia vai voltar as aulas? Não, ainda não. Vai ser em agosto. Pessoal, vamos parar de falar bobagem no chat, tá? Porque tudo que vocês estão escrevendo está sendo gravado. Então, depois, se a mãe ou o pai de vocês, né, quiser ter acesso a essas informações, eles podem. Vamos voltar o foco às aulas, tá? É que o Thiago chamou o João de gordo, tia. Pois é, mas agora no meio da aula, né? Não dá. Então, pessoal, foco aqui na aula. Ô, tia, vou Oi. botar pra carregar, eu vou terminar de corrigir aqui. Na verdade, falta só uma questão, tá? Falta só uma questão. Nós vamos corrigir. Eu vou dizer quais páginas mais vocês vão fazer para casa e terminarei com a chamada. Então, vamos lá, pessoal. Número 3. Agora vem a pergunta mais interessante, né? Que tem a ver com tudo aí que foi mostrado no cartoon. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? Parece que ele Aglomeração. Que é um aglomerado.
que todo Na dia verdade, que a gente vai não pegar um transporte público, às vezes a gente está aglomerado ali. Aglomerado? Aglomerado! quem sofre, né? Quem sofre muito com Cheio, isso são as pessoas que saem para trabalhar todos os dias, né? E aí enfrentam ônibus lotados, metrôs. Então aí, pessoal, a crítica é sobre a superlotação dos meios de transporte público, tá? tia, que tá acontecendo agora, né? Porque com Nem essa pode. quarentena aí, tá acontecendo porque eles diminuíram o número de ônibus. Isso Mas aí. isso é pior. Isso é Não pior pode ainda. nem sair de casa. E aí colabora ainda mais com a aglomeração, né? Não, mas tem gente que tem que trabalhar em trabalho público, então ele tem que ir. Aí ele vai pegar um ônibus e está cheio de pessoas. É isso Só aí. que isso é culpa do governo, porque ele diminuiu o número de ônibus, com o que faz que tenha menos ônibus e mais pessoas no ônibus. Aglomeradas, é isso aí. Não, é incrível, professora. Então, Abre o shopping para as pessoas trabalharem, todo mundo acha que acabou a quarentena. Ontem eu fui sair de carro com minha mãe, abri o shopping, tinha um monte de gente na rua sem máscara. Falei, acabou a quarentena, acabou o coronavírus, eu não sabia. Um monte de gente saindo na rua sem máscara, Tia, andando nos junto. Estados Unidos, ninguém tá nem engraçado é aí que mais Quando a pro quarentena coronavírus. acabar, vou morar 3 anos na rua. fala, Davi. O Tia, lá engraçado nos é Estados que Unidos, não tá com assim. Já diminuiu, né? Ninguém não tá se importando com o coronavírus agora. Todo mundo tá socializando até agora. Fala, Mariana. Ô, tia, tem umas pessoas aqui que eu fico vendo pela varanda da minha casa, um monte de gente saindo sem máscara. As pessoas não estão se importando. Ah, Ô, não. tia, Sabendo agora que o engraçado é que pessoa nova usa máscara e os idosos que tem que usar não tá usando. Ele é teimoso. eu nem sabia que os Tem idoso que tá se recusando a usar, né, tia? Enfim. Ou às vezes cobre tudo menos o nariz. Pessoal, Como queixo. então vamos lá, ó. Última questão. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? A crítica, A aglomeração. então, é o problema da superlotação. Superlotação. Ônibus lotados, metrôs lotados de pessoas, tá? Então, o problema aí é da superlotação do Tia, eu transporte. botei assim, pois é muito lotado os meios de transporte público. Sim. Tá? Tia, botei assim, sobre a aglomeração no transporte público. Sim. Então, pessoal, olha só. A página 63, neste livro que nós estamos utilizando hoje, produção de texto, página 63 para casa e página 64 também, tá? Então, páginas 63 e 64 para casa, livro de produção de texto. 61 também, tia. Não esqueçam, na 61, vocês irão fazer o desenho. É só o desenho na página 61, ok? Eu só qual página? São 3 páginas, pessoal. Professora, 61, 63 e 64. professora, Oi. pior é que nos Estados Unidos todo mundo tá respeitando. Eu vi no YouTube que esses dias foi pedido namoro, praticamente pedido namoro, na Universal. Mas todo mundo tá de máscara. Ainda Lá bem. já abriu os parques. Lá já abriu tudo e todo mundo tá respeitando. Tá todo mundo de máscara pra entrar. Ô, tia, e eles estão saindo de casa lá nos Estados Unidos contra o racismo também, né? Ah, é. Não só lá, mas aqui também, né? Também, né? Mataram de Me ajudando contra. É. Mas tem que abrir tudo, pô. Se Olha as que pessoas também não morrer se falaram as pessoas não morrer de corona, vai morrer de fome, sem trabalhar. Pessoal, nos Estados Unidos, olha só. nós falam que tem muita gente ajudando realmente contra o racismo, cara. Isso é muito bom. Alguns alunos eu já marquei presença, tá? Então eu vou chamar agora aqueles que não estavam no início da aula. E aí depois eu vou confirmando se os outros permaneceram aí em aula ou não,
Insalo não. Alexandra, tá aí? Presente. Ana Clara. Ana Clara entrou depois, não foi isso? Ana Clara, Quem foi chamada pode sair? pode. Ana Clara, ok. Ângelo, tá aí? Ângelo, não, pessoal? Não. Não. Arthur. Arthur, tá aí? Não. Beatriz. Também não. Não. Brian, ok. Caio Pode sair, Cipriano. Pode, ó, pessoal. Quem eu já chamei, beijo. Um bom final de semana para vocês. Quem eu não chamei, permaneça aí, tá? Caio tá aí, pessoal? Não. Davi, ok. Felipe Gabriel. Pedro. Felipe Gabriel, tá aí? Pedro. Pessoal, tem que responder, senão eu vou colocar falta, hein? Pedro. Felipe também Oi. não. Felipe Gabriel, não. Então, calma aí. Felipe, não. Vem pra lá, Pedro. Giovana. Presente. Gustavo. Presente. Isabela. Presente. João Henrique. João Henrique, não, pessoal. Josias. Presente. João Tati. Ailane. Tô chamando todos. Tchau, tia. Tia, você já me chamou? Tchau, Tô em Caetano. Eu sei, o Lucas Lucas Miguel. Miguel. Todo mundo sofreu racismo. Lucas Miguel. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Estou chamando todos logo de uma vez. Mariana. Presente. Miguel. Tia, já fiz o dever de casa. Já? Uhum. Milena. Presente. Tchau, amor. Tchau, tia. Beijo. Milena, ok. Nathalie. Nathalie hoje não veio, né? Hã? Muito difícil. Pedro Mesquita. Richard. Tiago. Presente. E a Gente, Pessoal, Miguel não está aí, porque Miguel estava no início. Ô, tia, eu respondi, só que meu microfone tinha bugado. Sim, eu dei presença para você. Então Tchau. tá, pessoal. Beijo, ó. Bom final de semana, até a próxima aula. Tá bom? Tia, Oi. pega o meu número aqui no chat. Eu peguei, mas eu esqueci de adicionar, Mariana. Desculpa. Tá, vou botar de novo. Tá bom, então. Beijo. Tá aqui. Oi. Tá aqui no chat. Tá bem. Tchau, tia. Fala que é você pra eu saber que é você. Tá bom. Não, você é a última a sair. Eu juro, você é a última a sair. Você é a última. Oi, Aline. Oi, Camille. Oi. Tá com a boneca aí do seu lado? Oi? Tá com a bonequinha aí do seu lado? É.